eu quero levar você, querido, chamar você para um tempo de compromisso com a palavra de Deus agora. Eu sei que é um culto, nosso culto é muito leve, e eu quero que seja assim, que você volte para casa mais leve, mais alegre do que você veio, mas sobretudo que você volte impactado pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Então abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, no capítulo de número 13. O alicerce da vida cristã. 1 Coríntios, no capítulo 13. E eu vou expor esse texto de maneira breve, mas gostaria de estudar esse texto da palavra de Deus com você nessa noite. 1 Coríntios, o capítulo 13. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada isso aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo as profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três. Porém, o maior destes é o amor. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, a tua palavra santa, inerrante, tua palavra que não falha, que não volta vazia. A tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, Pai. Abra também esse santo livro no nosso coração, Senhor. Fala conosco, Senhor. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua bênção, teu favor sobre as nossas vidas. E que essa noite seja uma noite, Senhor, do falar do teu Espírito aos nossos corações. E que nós saiamos daqui impactados pela tua palavra, transformados pelo Senhor. Que não seja a minha voz, eu que sou um homem finito e pecador, ó Pai, mas que seja a voz do Espírito Santo a falar ao coração dos teus filhos, a voz de Jesus a falar ao coração dos teus filhos, a edificar aqueles que estão sobrecarregados, a consolar os que estão entristecidos e trazer, Senhor, esperança ao coração do desesperançado, Senhor. Que Jesus revele o seu amor ao coração daqueles que o Senhor deseja nessa noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos cidadãos de Corinto, a igreja que foi plantada em Corinto. Você precisa se lembrar que Corinto é uma cidade muito importante. Corinto é uma cidade cosmopolita, é um centro portuário, um centro comercial muito importante. Ali moravam cidadãos de várias línguas, culturas diferentes, de vários povos, porque naquele lugar ficava um entroncamento, um istmo marinho, que fazia a conexão entre dois oceanos e economizava de uma viagem, por exemplo, do extremo do Mediterrâneo até a capital do mundo, que era Roma, cerca de 3 meses de navegação. Era uma espécie do canal do Panamá da antiguidade. Eles descarregavam as cargas de um lado do istmo para o outro lado, num percorrer de 6 quilômetros a pé, no que virou hoje em dia, depois do Império
turco-otomano, o canal de Corinto, eles atravessavam aquilo e economizavam muito dinheiro. Por isso, a cidade se torna uma cidade cosmopolita, de muitas culturas. E o apóstolo Paulo planta uma igreja nessa cidade importante. E eu queria que você imaginasse esta cidade, onde tem gente rica, gente pobre, gente educada, gente não educada, empresários, comerciantes, marinheiros, carregadores, estivadores. Você tem gente de tudo quanto é religião, de tudo quanto é cultura, de todos os povos do mundo, e eles começam a converter-se a Cristo, e eles vão para aquela igreja plantada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fica cerca de 18 meses plantando a igreja em Corinto, e juntamente com Priscila e Áquila faz todo o trabalho de implantação e de crescimento da igreja. Acontece que essa igreja, depois de um tempo, enfrentou vários problemas, vários pecados que não vêm em conta citar aqui nesta pregação, mas a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta para corrigir as demandas da igreja e os pecados que estavam afligindo a vida da igreja. Entre os problemas da igreja, eu quero destacar um especificamente, que por conta da diferença financeira da igreja, por conta da diferença social, por conta muitas vezes da imaturidade da igreja, eles viviam um momento de não unidade, de desunião. E o apóstolo Paulo mostra isso no capítulo 11, quando ele fala da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é bem isso que nós temos aqui na igreja, o pão e o vinho, mas era de fato uma refeição, era um junta-panela. Cada família ia trazendo um pedaço daquilo que iria compartilhar, eles faziam uma grande mesa e compartilhavam uma refeição juntos, a exemplo do que aconteceu no cenáculo entre Jesus e os seus discípulos. Mas havia ali um problema. Qual era o problema? Aqueles que chegavam antes não esperavam pelos que estavam atrasados. E os mais ricos traziam mais alimentos e eles não esperavam os pobres, que faltava alimento na casa. E mesmo na hora da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês se reúnem, mas vocês não expressam o mandamento de Jesus. Vocês se reúnem, mas vocês não andam em unidade. Por quê? Porque há diferença entre vocês. Há diferença de classe social, a diferença no bolso, financeira, a diferença educacional. E no reino de Deus não é para acontecer nada disso. Paulo diz, conforme eu recebi do Senhor, eu também digo a vocês que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos. E disse, esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Vocês precisam partilhar a vida em nome de Jesus e compartilhar esta vida em nome de Jesus. Quando termina o pão, o Senhor Jesus então toma o cálice e ele fala, esse é o cálice da nova aliança que é feita em meu sangue. E nós precisamos compartilhar deste cálice, deste sangue de Jesus que nos perdoa dos nossos pecados, em unidade. No capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons, os diversos dons da igreja, e ele vai dizer especificamente, no versículo 12, assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, consistem ou constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Paulo está falando aqui da unidade da igreja. Paulo está dizendo aqui sobre a base da nossa fé. Paulo está dizendo não apenas que nós devemos ser uma igreja, mas ele está ensinando como nós seremos uma igreja. Nós não queremos ser apenas uma igreja grande numericamente, mas nós queremos ser uma igreja cheia de filhos de Deus, unidos em nome de Jesus. Nós queremos ser uma igreja, não apenas que as pessoas venham no domingo e que sejam cheias da palavra do Senhor, mas que elas convivam em harmonia, em unidade, se aceitem umas às outras, abençoem umas às outras, partilhem da vida, do coração, da história, uns com os outros, em nome de Jesus.
Nós não queremos ser apenas uma igreja que faz missões, mas uma igreja em que todas as pessoas, quer sejam elas ricas ou pobres, com doutorado ou sem nenhuma formação educacional formal, sejam elas pessoas simples, humildes ou pessoas que vieram de berços sofisticados, não interessa, porque aqui todos somos iguais. E esta unidade, essa igualdade se dá porque nós estamos aqui sob o sacrifício de Cristo. É Cristo quem nos uniu, é Cristo quem transformou a nossa vida. Nós somos um, queridos, por causa de Jesus. E então o apóstolo Paulo começa o capítulo 13, quando ele trata do nosso alicerce da fé. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você entender isso aqui que eu vou dizer hoje, a sua vida cristã será transformada em nome de Jesus. Amém, queridos? Transformada. Presta atenção. O apóstolo Paulo começa a falar de uma forma profunda sobre a questão da necessidade do amor em nossas vidas. E entenda, esse texto do capítulo 13 não é uma poesia. Esse texto é um tratado teológico sobre a base da nossa fé. É um tratado teológico sobre o que nós devemos crer como filhos de Deus. Portanto, esse texto é muito lido em casamentos. Renato Russo e o Legião Urbana musicaram esse texto que nós lemos aqui. Os poetas já citaram esse texto que nós lemos aqui. Só que os poetas falham na definição do que é o amor. Porque o texto aqui trata do alicerce da nossa fé. Por exemplo, olha para o texto comigo. O texto fala de 3 coisas que nos faltam quando nos falta o amor. No versículo 1, o final do versículo 1 diz assim: se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa. O versículo 2 diz assim: se não tiver amor, eu nada serei. O versículo 3 diz: se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. Se eu não tiver amor, faltam 3 coisas na minha vida, ou 3 coisas claras na minha vida que acontecem, que são destruidoras. Primeiro, a minha vida é só barulho. Se não há o conhecimento do amor, a minha vida é como um bronze que soa, ou seja, é barulho sem sentido, é o ressoar de um barulho sem sentido. Se não tiver amor, eu nada serei, ou seja, não há significado no ser, na vida, se não houver amor. E mais do que isso, o texto diz que se não tiver amor, de nada se aproveitará. Pensa comigo, se a sua vida muitas vezes não é assim. Às vezes a vida da gente, queridos, parece um barulho sem sentido. Um barulho sem sentido. Você corre, acorda, levanta, come, descansa, acorda, corre, ganha dinheiro, gasta dinheiro, ganha dinheiro. E você começa a perceber que o tempo vai passando, a sua vida vai passando, os anos vão chegando, você vai ficando mais velho e você vai percebendo que tudo na sua volta é um barulho sem sentido. A vida se torna uma luta contra uma ansiedade, e a ansiedade é esse barulho que acontece dentro do seu coração, é um barulho que não para. E você olha para toda essa tragédia da sua vida e fala: não faz sentido. É uma correria atrás do dinheiro, do crédito, do status, da coisa, e isso vai se tornando barulho. Vai passando o tempo e você percebe que tudo que você constrói na vida não transforma quem você é. O texto fala: se não tiver amor, eu nada serei. E você percebe que você não é aquilo que você faz. Você não é a sua profissão. O meu nome não é Pastor Juliano, meu nome é Juliano. Pastor é uma tarefa, mas eu não sou, na minha identidade, um pastor. Eu sou uma pessoa amada por Jesus.
E você também não é aquilo que você faz. Por isso que toda profissão, todo fazer, por isso que tudo que a gente faz na vida não nos define. O que nos define é aquilo que Cristo fez por nós. E muitas vezes nós podemos, queridos, correr de maneira extrema na vida, pensando que num determinado dia nós seremos alguma coisa a partir daquilo que nós fazemos. Mas se não houver amor, nós nada seremos. O que define o ser é o amor. Você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, mais amorosa, ajudar as pessoas. Mas se não houver amor, nada disso se aproveita. Nada disso se aproveita. O texto está dizendo que o proveito da vida não está naquilo que nós podemos fazer ou ajudar as pessoas, mas está naquilo que o amor define. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O amor, queridos, o amor não é um conceito. O amor não é um discurso. O amor é uma pessoa. O amor é Cristo Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Segundo lugar, o texto vai dizer assim: o amor, se nós temos essa definição de que sem o amor eu nada serei, de nada se aproveitará e será como barulho na nossa vida, ele define o que é o amor. E é aí que eu gostaria que você ouvisse aquilo que eu vou dizer nessa noite. O versículo 4 vai dizer assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais se acaba. Havendo as profecias desaparecerão, havendo as línguas cessarão, havendo a ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora presta atenção. Quem define o que é o amor? Você já parou para pensar o que é o amor? Outro dia eu falei isso aqui. Zezé de Camargo e Luciano tentaram definir o que é o amor. O que eles falaram? É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, tenta definir o que é o amor. Vinícius de Moraes tentou definir o amor, que seja eterno enquanto dure. Olha que coisa, que seja eterno enquanto dure este amor musicado. Também da mesma forma, Tom Jobim, Djavan, Fernando Pessoa tentou definir o amor. Pablo Neruda, Cecília Meirelles, tantos outros poetas tentaram definir o que é o amor. O amor é indefinível, você sabe por quê? Porque sempre fala da frustração do não ser, do barulho sem sentido, daquilo que não se tem, daquilo que não se aproveita. O amor não é definido por um conceito. Muitas vezes você tenta compreender o que é o amor e do que esse texto está falando, e o texto não está falando de coisas que você precisa fazer para amar. Não é isso. O texto também não está falando de um conceito que você precisa compreender para poder exercitar o amor na sua vida. Você sabe do que o texto está falando? O texto está falando de uma pessoa. O amor não é um conceito, o amor é uma pessoa. O amor é Cristo. Amém, queridos? E quando eu olho, eu queria que você olhasse para o texto novamente, quando você disser o amor, diga no lugar disso Cristo. Olha como muda. Jesus é paciente. Jesus é benigno. Jesus não arde em ciúmes.
Jesus não se ufana, Jesus não é soberbo, Jesus não se conduz inconvenientemente, Jesus não procura os seus interesses, Jesus não se exaspera, Jesus não se ressente do mal, Jesus não se alegra com a injustiça, mas Jesus se regozija com a verdade. Jesus tudo sofreu, tudo creu, tudo esperou, tudo suportou naquela cruz do Calvário. O amor de Jesus jamais acaba. As profecias acabarão e desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência passará, mas o amor na pessoa de Jesus é eterno. O amor é Cristo. E você, querido, para ser cheio de amor na sua vida, você precisa ser cheio de Cristo. Cristo precisa encher o seu coração, e quando Cristo entra no seu coração, Ele traz toda a bênção do Senhor sobre a sua vida, e você é transformado pelo amor de Cristo Jesus. É o céu invadindo o seu coração, é o amor de Deus invadindo o seu coração, e transformando a sua vida. Você que era triste, você que era amargo, você que era sobrecarregado, você que era oprimido por Satanás, você que estava perdido, você que estava nas drogas, você que estava no adultério, você que estava na prostituição, você que estava no meio das coisas infernais, foi tocado pelo amor do céu, e isso transformou a sua vida. O amor é uma pessoa, e Cristo quer transformar o seu coração. Transformar a sua vida. E isso muda a nossa caminhada para sempre, queridos. O texto continua dizendo assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu vi uma dinâmica essa semana de um amigo meu pregando lá no Paraná, que eu gostei. Vou fazer com você aqui. Faz assim com a sua mão, ó. Pode fazer, irmão, faz aí. Isso é dinâmica. Isso aqui é a altura do quê? Quando você faz assim. É a altura de menino. Que tamanho que é o menino? Assim, mais ou menos, ó. Que tamanho que é a menina? Assim. Agora faz assim, ó. Isso aqui é a altura do quê? De homem. A altura de mulher. Aqui, ó. A mulher de 1,90 m. A altura de mulher. A altura de homem. O que Deus quer fazer com a sua vida? Ele quer trazer você daqui para cá. Entendeu aí, irmão? Ó. Deus quer trazer você daqui, ó, para cá. Crescer. Menino. Homem. Menina. Coisa de menina. Boneca. WhatsApp. TikTok. Blogueirice. Se bem que para uns é profissão. Aqui, ó. Coisa de menino. Shopping. Futilidades. Mulher virtuosa. Mulher de oração. Mulher de Deus. Mulher cheia do poder do Espírito Santo. Mulher que se aproxima, que é bênção na vida das outras. Mulher cheia de autoridade no poder do Senhor. Mulher que entra na casa da amiga e resgata a amiga em nome de Jesus, que prega o evangelho. Mulher que resgata a outra que está em pecado, que é bênção na vida da outra. Mulher que quando chega perto da outra mulher, transforma a vida daquela mulher numa mulher mais parecida com Jesus. Menino. Menino, vai jogar bola. Videogame. Menino. Postar corrida. Contar vantagem. Menino. Menino com brincadeira boba. Com piada sem graça. Menino com conversa de duplo sentido. Com brincadeira boba no meio dos irmãos. Menino. Menino. O que Deus quer fazer com você, jovem? Homem. Deus quer transformar você num homem de Deus. Homem aqui, ó. Homem de valor. Homem de estatura. Homem de palavra.
homem de oração, homem que lê a Bíblia, homem que prega o Evangelho, homem que se levanta na autoridade do nome de Jesus, homem que não é confundido no meio dos outros homens, homem de Deus, que se levanta com autoridade para pregar o Evangelho e ser bênção na vida das pessoas, quer esteja no holofote ou fora do holofote. Homens de Deus são necessários em nome de Jesus. E Deus está chamando você para deixar de ser menino e se transformar num homem de Deus em nome de Jesus. Homem de Deus. Eu sou filho de uma família que foi estraçalhada por conta de pecados que ocorreram na vida do meu pai. E de repente, quando a gente tinha 9, 10 anos de idade, nós nos vimos sozinhos, morando numa cidade maior, e agora minha mãe tendo que trabalhar de dia, estudar à noite, correr sozinha para educar aquelas crianças. E eu me lembro que eu ficava sozinho com a minha irmã a semana toda. E a gente novinho assim, 10, 11 anos de idade, mais ou menos essa faixa de idade, e nós ficávamos sozinhos no apartamento. Irmãos, várias vezes, um tio meu que era presbítero, ele batia lá em casa. Tio Liude, batia lá em casa. Ô tio! O tio entrava em casa. Ele chegava lá em casa e falava, ei, menino, o que vocês estão arrumando aí? Ah, nada não, tio. Falou assim, e aí, não tem nada para a gente comer aqui? O tio sozinho lá em casa com a gente. E a gente não tinha... Pobre, meu Deus, não tinha. Ele falou, mas eu trouxe. Aí ele trazia um pãozinho, ele trazia alguma coisa, ele chegava lá em casa. Depois daquela conversa, ele falava assim, eu vim aqui mesmo a ensinar a Bíblia para vocês. E eu lembro que a gente pequenininho, o tio sentava assim, ó, ele fazia assim com a Bíblia. Você sabia que qualquer lugar da Bíblia é lindo? Aí ele abria assim, qualquer lugar, batia o dedo assim, vou ler para vocês. Aí ele lia um texto da Bíblia. Aí ele lia outro texto da Bíblia. Ele foi ensinando a gente a orar. Ele foi ensinando o Evangelho para mim e para minha irmã. E o testemunho do meu tio resgatou as nossas vidas para o Evangelho. Ó, se ele fosse menino, o que ele estava preocupado? Ganhar dinheiro. Se ele fosse menino, o que ele estava preocupado? Com a beleza. Se ele fosse menino, o que ele estava preocupado? Em jogar bola. Se ele fosse menino, ele estava preocupado com o quê? Com o descanso dele, com o dinheiro dele, com as coisas dele. Mas ali estava um homem de Deus. E esse homem de Deus, ele quebrava barreiras para poder resgatar aquelas crianças que haviam sido estraçalhadas pela vida. E ele foi bênção. E se eu prego o evangelho aqui hoje, é fruto da vida do meu tio, que ia lá de noite em casa do nada, sem ninguém ver, sem ter ministério, pelo simples fato de um homem de Deus estar preocupado com a vida de pessoas que precisavam ser salvas, em nome de Jesus. Qual é a igreja que eu sonho, irmãos? Eu sonho com uma igreja presbiteriana em Fairfield, cheia de homens e mulheres de Deus. Gente que deixou de ser menino e passou a ser homem, e a mulher, e ser mulher de Deus, uma igreja de gente madura, de gente transformada, de gente cheia do poder do Espírito Santo, de gente que vai, que evangeliza, que prega, de gente que se importa, de gente que ora, de gente que levanta 3 horas da manhã para orar, 4 horas da manhã para orar, de gente que trabalha, de gente que investe, de gente que oferta, de gente preocupada com o reino, de gente que lê a Bíblia, de gente que busca o Senhor, de gente que quer ser cheia do Espírito Santo, de gente que é homem e mulher de Deus. Um movimento de transformação de vida. Porque o amor não é um conceito, o amor é uma pessoa. Nós chegamos no final do texto, e eu vou chegando no final do sermão aqui também, e o texto vai dizer assim: e agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Paulo constrói aqui o fundamento da nossa vida cristã. E ele vai dizer assim: de tudo o que você crê, você precisa de 3 coisas. Você precisa de fé. Você precisa de esperança. E você precisa, sobretudo, do amor. Fé para quê, querido? A fé é o que faz você entender tudo na sua vida. John Stott vai dizer isso: eu creio, por isso eu compreendo.
Você só entende a sua vida pela fé. A fé é o filtro que faz você entender que Deus está no controle. Isso é fé. Um crente de fé, ele pode passar pela luta que for, mas ele passa por essa luta glorificando ao Senhor, porque ele tem fé. A fé conduz a sua vida, a fé conduz suas decisões, a fé fortalece o seu coração, a fé anima você, a fé é a certeza das coisas que você ainda não viu, mas que Deus, no seu controle, na sua soberania, já efetuou. A fé é a base de todas as coisas que nos faz mover. Hebreus 11, pela fé. Quem vai entender o ato de Moisés? Pela fé. Quem vai entender o ato de Abraão? Pela fé. Quem vai entender o ato de Noé? Pela fé. Quem vai entender o ato de Josué? Pela fé. Esses homens foram movidos, tomaram decisões, mudaram de lugar, andaram a vida, eles caminharam pela fé. Um crente caminha pela fé. A fé faz você olhar para a palavra de Deus, não apenas como um livro, mas como uma regra de fé e de prática para a sua vida. E você toma decisões pela fé, porque você sabe que Deus está no controle. É fé, irmão. Você precisa ter fé. E a fé faz com que você compreenda que Deus é muito maior do que as situações que você vive. A fé faz que você compreenda que Deus mantém um controle soberano da história. A fé faz com que você caminhe com os seus pés firmes, porque você está caminhando em Deus e pela palavra de Deus. Em segundo lugar, você precisa ter esperança. E a esperança é diferente de torcida. Às vezes a gente torce por um time. Nós torcemos. Outro dia teve Brasil e Argentina. Vocês viram que coisa linda? Nós torcemos, mas deu errado. A torcida é 50%, 50%. Às vezes ganha, às vezes perde. E às vezes a gente fala assim, que a esperança, a gente pensa, né? A esperança é assim, tomara que dê certo. Não é isso não. Esperança é a certeza de que já está consumado, já está tudo certo. O que é a esperança? A esperança é a certeza da herança que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Isso é esperança. É a certeza da herança que nós temos em Cristo Jesus. A gente pode ter esperança de várias formas, mas a maneira correta é a gente descansar na herança que nós temos em Cristo Jesus. O pastor Tim Keller contou uma história sobre esperança que é um negócio fantástico. Deixa eu contar para você. Imagina que você está nos Estados Unidos, irmão, numa luta. Numa luta. Um dia você trabalha, no outro dia você não trabalha, um mês você tem dinheiro, no outro você está quebrado. Você junta $1.000, você arruma uma dívida de 1.500 e você vai naquela confusão. É uma vida sofrida, sofrida, sofrida. Aí você está chegando num culto assim na sua casa, tem um policial assim na porta da sua casa. Você falou, agora deu errado. Mas ele tem uma cartinha na mão. Falou, você é o fulano de tal? Sou eu, tem uma carta para você. Ele te entrega a carta, você fala, agora que eu vou ser preso? Não, só lê a carta. Aí você leu a carta e você descobriu que você é o único parente de uma tia bilionária. Sua tia é bilionária, bilionária. Sua tia tem avião, ela tem uma ilha no Caribe que é dela. Ela tem casa em Nova York, em Paris. Ela tem casa na Maldivas. Ela tem casa em Angra dos Reis. Ela tem casa em Governador Valadares. Ela é bilionária. Valadares eu exagerei. Bilionária! E você é o único sobrinho dela, não tem outro parente, é sua herança. Amém? Vai ter uma condição. Sua tia chamou você lá. E ela falou assim para você, até o dia que eu morrer, você tem que me levar uma flor todo dia. Você pensou, avião, ilha no Caribe, vou ter uma casa na França. Quem que tem casa na França?
Ela tem uma chácara em Valadares. Quem que tem uma chácara em Valadares? É assim não. Tô bilionário. Tô bilionário. Tô bilionário. Uma flor todo dia. Sua tia não está muito bem de saúde. Ela está mais ou menos. Você deu uma animada. Já não conhecia, está mais ou menos. Vai morrer logo, né? Eu acho que vai ser isso. Aí você vai, leva a flor para sua tia um dia, 2 dias. É todo dia, viu? 3 dias. 4 dias. 6 meses você está indo lá todo dia. 1 ano. Sua tia melhorou de saúde, ela está boa. Ela deu uma ribada assim que você falou, ué, os médicos estão assustados. É a fonte da juventude. Ela agora está belezinha. Você falou, oi? 4 anos, 5 anos, 10 anos que você está levando essa flor lá todo dia. Você já não tem dinheiro para comprar flor, você já não quer ver sua tia mais, você já está para abrir mão dessa ilha que você nem gostava, você não tem. Você fala, não quero mais essa herança porque é uma obrigação. Quem é que vai levar flor para alguém todo dia, o resto da vida, a troco do quê? Mas aí, do outro lado aqui tem um jovem, tipo Paulo assim, solteiro. Tipo Daniel. Daniel também está nessa vibe. Precisamos arrumar 2 noras lá em casa. Aí, assim, sozinho, desamparado, os meninos desnutridos, fica ali e tal. Aí ele olha para uma menina e ele fala assim, é o amor da minha vida. É o amor da minha vida. E ele vai e começa a conversar com essa moça, e ele descobre que ela é o amor da vida dele, e eles começam a namorar, e no começo do namoro, ele fala assim, para o resto da vida, eu vou te dar flores todos os dias. Todos os dias. E ele vive para agradar essa mulher o resto da vida, porque ama. Não é a obrigação. A esperança não é uma obrigação sem graça. A esperança não é algo forçado, não é um ticket para você ir para o céu, não. Não é isso. A esperança é o amor que brotou de um ato generoso de Cristo Jesus e derramou vida nas nossas vidas. E agora a gente ativamente, a gente alegremente, a gente de uma maneira leve e transformadora, vive hoje na esperança daquilo que acontecerá na eternidade, na concretização, na volta de Jesus, no reino eterno do Senhor. E para tudo isso, queridos, o que transforma a nossa vida é a presença do amor de Jesus. Meninos, transformados em homens pelo amor de Jesus. Meninas, não mais, mulheres de Deus, para a glória do Senhor. Quando você estiver na sua casa essa semana, que algum homem começar a agir igual ao menino, ô irmã, faz assim, ô varão. Mesma coisa os homens, Deus está nos chamando, irmãos, para que nós sejamos homens e mulheres de Deus. E nós conseguimos isso apenas com o amor e a ajuda de Jesus. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Deus amado, muito obrigado pela tua palavra nessa noite, Senhor. Fé, esperança e amor. Transformação do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos transforma em homens e mulheres de Deus, ó Pai. O Senhor transforma o nosso coração e nos traz uma esperança, não uma esperança mecânica, mas uma esperança eterna, bendita, que nos dá, Senhor, a convicção da herança que temos em Cristo Jesus. Ó Deus, dá-nos fé, derrama o teu amor no nosso coração e faz assim que nós sejamos uma igreja madura para a glória do teu nome e que vive o teu evangelho. Toca o coração de quem está triste hoje aqui, Senhor, e enche esse coração da tua graça, do teu amor e do teu poder. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.